Uma boa noite para todos, mais uma vez. E podemos falar boa noite, glória a Deus, porque uma noite como essa, formosa, maravilhosa, a felicidade de podermos estar aqui, as promessas de Deus cumpridas, que a honra, a adoração, a glória e o louvor sejam dados ao nome do Deus vivo. Glória ao nosso Deus. Glórias ao Rei. Abriremos a Bíblia em 1 de Reis, no Antigo Testamento, e diz em 1 de Reis, capítulo número 8, iremos ao versículo 22, no momento que Salomão orou inaugurando o templo. E leremos, compartilhando a leitura, eu lerei o primeiro versículo e vocês lerão o seguinte: e tudo faremos para a honra e glória do nosso Deus. Diz a Bíblia: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos ao céu, e disse: o Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem acima nos céus, nem abaixo na terra, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, os que andam diante de ti de todo o coração. Que cumpriste a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, porque Deus, aquilo que promete, o cumpre, como está fazendo hoje. Glória ao nosso Rei. Disseste com tua boca e com tua mão o cumpriste, como sucede neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, cumpre a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: não te faltará homem diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem meu caminho e andem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, ó Deus de Israel, cumpra-se a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, Deus morará sobre a terra, eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Contudo, tu atenderás a oração de teu servo e sua súplica, ó Senhor Deus meu, ouvindo o clamor e a oração que teu servo faz hoje diante de ti. Que estejam teus olhos abertos de noite e de dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, meu nome estará ali, e que ouças a oração que teu servo fizer neste lugar. Que a honra, a glória e o louvor sejam para o nosso Deus. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Irmãos, convido vocês a sentarem. Que formosura de oração! E o que mais embeleza é que essa oração se vivifica hoje e que o coração de cada um de nós expressou palavras semelhantes às de Salomão. Glórias ao Pai Celestial. Eu deixarei vocês com o nosso irmão Oscar Carrillo, quem estará contando com vocês como adquirimos essa maravilhosa bênção. Hermano Oscar, bienvenido. Irmãos, muito boa noite. Eu também estou muito emocionado como vocês, porque desde que eu entrei, eu vi muitos rostos felizes, agradecendo. A irmã sempre nos instruiu de achar locais adequados para a congregação. Hoje é o dia da inauguração e eu gostaria de comentar com vocês o processo, como achamos essa igreja. Essa igreja ficou para venda no ano 2014 por quase 6 milhões de dólares, mas a primeira vez que viemos conhecer foi em 2018. Como foi a negociação? Em 2018 viemos ver essa igreja e era uma congregação de afrodescendentes. Eles estavam pedindo 5 milhões de dólares. A irmã nos autorizou a negociá-la e quando começamos a negociar, ela veio conhecer e o primeiro que ela disse foi: derrubem isso. Ela gostou tanto que ela disse: derrubemos isso aqui. Ela achou ela bonita e já vemos por quê. E no ano 2019 a compramos por 2.840.000. Que foi o bonito? Muitos estavam falando há pouco tempo dos sofrimentos em Margate, do antigo templo.
Eu fui crente lá por um tempo e eu via o sofrimento, tanto assim que quando começou a crescer mais a igreja, mais igrejas chegavam tentando copiar, mudávamos os horários e eles também mudavam os horários pensando que era o horário que nos servia. E um dia que eu saí da igreja, fui falar com o dono, porque naquele local eu fui na cidade pedir permisso para que nos dessem mais autorização para 100 pessoas e depois de fazerem o estudo, não autorizaram. E sempre no caminho de Deus tem sido muito difícil. Quer dizer que essas igrejas aí estão sem permissão, mas não falam nada para eles. Mas é impressionante porque a luta contra o diabo é muito difícil, mas temos uma vantagem e é que Deus sempre nos leva em frente. Glórias a Deus. E veremos como era essa igreja. Quando a achamos, era assim, limpa, bonita. Continuamos. O estacionamento, nada de luz, estava muito descuidada. Assim, era essa sala, tinha umas colunas largas, esse é o salão. E o que acontecia? Esse era o templo onde estavam as pessoas e ali tinha uma escola. Então, tinha muitas salas. Nesta foto, queria mostrar para vocês que é quando disse o irmão José Luis, que o irmão Reni conhecemos, a expressão, não sabíamos que estava tão ruim. Tudo estava apodrecido e tudo que eles faziam era fazer concertos e gambiarras, mas nessa igreja só trocamos o piso, o teto, as paredes, a tinta, tudo. Realmente, na verdade, aqui não tem nada velho. Tudo ficou novo, porque para Deus o melhor. Glória a Deus. E aqui vemos uma foto que realmente tivemos que reconstruir. Tudo é novo e vemos o antes e o depois. E o mais bonito, os estacionamentos. Essas são as duas áreas. A área azul é onde estamos nesse momento, 4.900 nos autorizaram para 348 pessoas e no santuário para inglês, que a irmã autorizou para o próximo ano, para 250 pessoas. Glória a Deus. E agora estaremos apresentando um vídeo, já para finalizar, para que vejam desde o ar todo o lote. No primeiro lote, 100 vagas e 6 para deficiente. E esse é o segundo lote, talvez alguns não conhecem, e vai até o estacionamento, e são ao todo 230, mas na verdade foi para 270, que tem áreas verdes onde podemos encostar os carros. Então, glória a Deus, nos concedeu essa maravilha. Esse é um ponto e eu creio que vocês veem a proporção é gigante, quase 3 acres, tudo com última tecnologia, porque queremos dar o melhor ao Senhor. Temos visto que a Deus temos que lhe dar. E, irmãos, desfrutem esse local, desfrutem ele com dons, e que saiam daqui mais mestres e mais apóstolos, porque o trabalho é muito e os obreiros são poucos, e temos percebido que depois da pandemia tem colocado preguiça para glorificar a Deus, mas já não podem falar que não tem estacionamento. Então, sejam bem-vindos ao reino dos céus, que Deus abençoe, glória ao Senhor. Bom, a glória para o Senhor, glórias ao Pai Celestial. E que melhor maneira de inaugurarmos um templo que desfrutarmos do ensinamento do nosso Deus. E, pela vontade do Senhor e pelo que Ele dispôs neste dia, é relembrar como é a dinâmica de um estudo bíblico com perguntas, glórias ao Pai Celestial, algo que
durante 3 anos não tínhamos, de modo que deixarei vocês com a nossa amada mestra, a nossa irmã Maria Luísa Piraquive, que Deus abençoe imensamente. Boa noite, irmãos e irmãs, podem sentar-se. Aos irmãos que assistem aqui na igreja de Margate. Não sei se aqui, de todos os irmãos que estão aqui, neste momento, levantem as mãos os que são da igreja de Margate, assistentes. Bom, alegra-me porque as visitas são pouquinhas. Agradecemos ao Senhor. Uma saudação para os irmãos que estão no outro salão. Para os irmãos que estão ali no outro salão, os saúdo com muito carinho. Lamentamos que não pudéssemos ter aqui derrubado alguns muros e ter feito um só salão. Mas, bom, não vamos descartar a possibilidade. Estamos na inauguração deste templo que se remodelou. Praticamente, não é nem remodelado, senão construiu de novo. E agradecemos ao Senhor, porque isso são promessas de Deus desde há muitos anos, quando o Senhor prometia que ia estar construindo muitos templos para honrar e glorificar a Deus. Assim, o Senhor há vindo cumprindo sua palavra. E por isso estamos felizes esta noite, nesta inauguração, e uma saudação para as visitas dos irmãos e as irmãs que nos visitam, para os pastores e todos os irmãos que participaram na abertura desta igreja aqui de Margate. E assim como a leitura que fez o irmão José Luiz na inauguração do Templo de Salomão, que diz neste capítulo, que é tão formoso ler, porque diz que Deus capacitou a muitos homens neste tempo para construir este templo esplendoroso, majestoso, e que todos eles fizeram de coração esta obra. E eu creio que as bênçãos de Deus esteve com todas essas pessoas. E hoje nós aqui sabemos que hoje é o espiritual, o templo é espiritual, que é nosso ser, nosso coração, e é o que Deus mais olha em nós, mas também precisamos de um lugar físico, material, onde nos congregarmos. É por isso que nós estamos alegres e felizes no dia de hoje, por termos este lugar que Deus nos deu, para evitar tanto incômodo, que já não tem estacionamento ou nos tira do lugar porque querem um espaço e que já não vou alugar mais. Então, sempre estamos pedindo ao Senhor que Ele esteja provendo estes lugares para honrar seu nome, e agradecemos ao Senhor porque assim tem sido em todos os lugares, em nível mundial. Vemos como Deus está dando os lugares para que seu nome seja glorificado. Hoje vamos fazer um estudo bíblico muito curto, mas antes disso vamos agradecer ao Senhor por ter nos dado este lugar. E vamos cantar também um coro ao Senhor. Qual coro poderíamos cantar ao Senhor para dar-lhe graças? Um coro que tem o que ver com o que estamos fazendo hoje. Que esta é a igreja do Senhor. Bom. E ficamos bom a tantos coros. Vamos cantar, depois que oremos, o coro. Esta é a igreja do Senhor. Ainda que diz casa de Deus, porta do céu, é nosso coração. Não é o lugar físico, não é? Porque melhor não dizemos ao Senhor que estamos gozosos hoje com esta inauguração e cantemos o gozo do Senhor, minha fortaleza é. Bom, eu perguntei que qual coro e cantaremos o que eu disse. Bem, então vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eterno Deus, nosso Pai que estivestes na antiguidade com Moisés, mas antes falastes com Abraão, fizeste-lhes promessas maravilhosas.
Fostes este Deus para Jacó, para Isaque. Fizestes as mesmas promessas a eles, Senhor. E essas promessas nós as vemos cumpridas no dia de hoje. Porque tu dissestes a Abraão que ele seria pai de muitas nações, e sua palavra seria estendida pelo mundo. E hoje, Senhor, com teu evangelho, com a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, vemos, Senhor, que essas promessas estão se cumprindo. Vemos tua obra em muitos lugares. É emocionante, é comovedor ver, ouvir, quando tua obra, tua congregação está reunindo-se em algum país. Vemos, Senhor, como em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, em muitas ilhas, em muitos lugares da África, da Ásia. Ali, Senhor, tem congregações, tem um grupo que se congregam, que se reúnem, e todos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Porque tu, Senhor, és o que está guiando a teu povo, a teus crentes. Hoje nós nos sentimos felizes e alegres por este lugar que tu tens dado aqui, na Flórida, neste lugar, especificamente em Margate. Agradecemos, Senhor, porque tu has dado este lugar para a comodidade dos irmãos que vêm a congregar-se, para receber o espiritual, para receber os dons espirituais e para trabalhar em sua vinha, orando pelas pessoas com a imposição de mãos e com todos os dons que tu dás a cada um. Agradecemos, Senhor, porque aqui se testificará dos milagres e dos prodígios que tu estás fazendo às pessoas e que farás também de agora em diante neste lugar. Pai Celestial, te agradecemos no nome glorioso de Jesus Cristo. Agradecemos porque sem ti é impossível, porque tu sabes, Senhor, que é muito dinheiro que se investe. E nós não o teremos como humanos, esse dinheiro, essas quantias. Mas tu, sim, dás o dinheiro e multiplicas. Agradecemos porque isso tem sido parte das suas promessas. Quando faz mais de 50 anos prometias que teria muitas congregações, muitas igrejas em diferentes lugares do mundo e que pelo dinheiro não teria que preocupar-se, porque tu estarias dando e dispondo todo o necessário e dando o dinheiro. Não teríamos que estar pedindo dinheiro às pessoas. Isso o dissestes, e até o dia de hoje isso se há cumprido porque é a tua palavra. Agradecemos, Senhor. Agradecemos porque tu cumpres as tuas promessas maravilhosas. Obrigada, estamos em pé na tua presença para agradecer-te por essa bênção maravilhosa. Agora vamos cantar este coro que diz: o gozo do Senhor é minha fortaleza, porque realmente tu és nossa fortaleza, porque tu, Senhor, nos promete e nos cumpre. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigada, Senhor. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. E seu gozo sem medida Ele me dá. Se tu tens esse gozo, então podes cantar. Se tu tens esse gozo, então podes dançar. Se tu tens esse gozo, então podes gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. E seu gozo sem medida Ele me dá. Se tu tens esse gozo, então podes cantar. Se tu tens esse gozo, então podes dançar. Se tu tens esse gozo, então podes gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. El gozo del Señor, mi fortaleza.
Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Glória ao Senhor. Obrigada ao nosso Deus. Podem sentar-se. E como lhes dizíamos, irmãos, vamos fazer um estudo bíblico. Faz mais de 3 anos que não são realizados. E hoje, pois, não vai ser como tão longo, umas 4 perguntas, suponho. Mas antes, vamos abrir a Bíblia em Atos. Em Atos, capítulo 2. E vamos ler do verso 37 ao 47. Recordando o nascimento, ou florescimento, ou o início da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo lhe disse a Pedro, disse-lhe: deite as chaves do reino dos céus. E Pedro não entendeu, ninguém entendeu o que era isso, que o Senhor Jesus lhe dizia: te darei as chaves do reino dos céus. Porque a chave sabemos que é para abrir uma porta. E efetivamente, quando se cumpriu esta promessa, foi que entendemos o que era abrir as chaves. Abrir a porta do reino dos céus. E aqui em Atos é como encontramos essa história maravilhosa. E fala de o primeiro discurso de Pedro. Diz que se reuniram 120 pessoas, estavam reunidas no aposento alto, orando, dia e noite, homens e mulheres, e estavam buscando o poder do alto, como o Senhor lhes havia dito, que se reunissem e esperassem o poder do alto. Que quando eles fossem revestidos deste poder, era quando já se ia dar início à Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao funcionamento desta igreja que o Senhor havia deixado e havia ordenado a seus apóstolos. Ele lhes disse que eles tinham que esperar primeiro ser revestidos do poder. Não podiam ir a evangelizar sem antes receber este poder do alto. É assim como eles dizem que veio o Espírito Santo, e nós temos lido várias vezes essa história maravilhosa. E diz que no dia de Pentecostes, festa dos judeus, esse dia estavam todos orando e veio o Espírito Santo com um estrondo. Diz que tremeu a casa, o lugar onde estavam. E como houve tanto estrondo, diz que muitas pessoas, todas as pessoas dos arredores do lugar, se assombraram e foram imediatamente para ver o que é que tinha acontecido ali naquele lugar. E perceberam que estavam todos falando em línguas, falando outros idiomas e estavam profetizando. As pessoas vieram, todas as pessoas se aglomeraram imediatamente, os curiosos. E, entretanto, todos, alguns zombavam, e os que zombavam diziam: não, é que estão embriagados, estão bêbados. E é quando Pedro se levanta e dá o primeiro discurso. E ele lhes diz: ninguém está embriagado. Acontece que... E ele começou a falar desde o princípio, desde a antiguidade, das promessas que Deus fez a Isaac, a Abraão, a Jacó. E ele começou a falar e a explicar-lhes e a dizer-lhes o que é que estava acontecendo neste momento, que era a vinda ou a manifestação do Espírito Santo. É assim como diz que eles se compungiram e se assombraram, e essa mensagem que deu Pedro, neste momento, ele se põe de pé para dar a mensagem. Quando ele dá esse discurso, aí se cumpre essa palavra que o Senhor Jesus havia dito a Pedro: te darei as chaves do reino dos céus.
Assim que agradecemos ao Senhor porque isso se cumpriu. Se cumpriu e ele começa a pregar. E por isso é que é aqui no verso... Em Atos 2. Em Atos 2, no verso 37, diz que eles estavam aqui ouvindo esta mensagem de Pedro. A mensagem de Pedro começa aqui desde o verso 14. Mas já aqui no verso 36, Pedro, estando neste discurso, lhes disse: saiba, pois, com plena segurança toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, diz que todos que tinham se reunido, todos que tinham vindo, ao ouvir o estrondo e todo tremor do lugar, diz, e ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí já Pedro lhes dá a ordem a todas aquelas pessoas que eu estava ouvindo, e lhes disse o que é que tinham que fazer. Como vemos, abriu as portas do reino dos céus. E diz, porque, e no verso 39 lhes diz, porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agradecemos a nosso Deus. Olha essa promessa formosa, quando diz que era para os filhos dos filhos e para todos os que estavam longe, para todos aqueles a quem Deus se dignasse a nomear, chamar ou escolher. Agradecemos a nosso Deus, diz, e com muitas outras palavras testificava solenemente isso e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Este foi o primeiro discurso, o primeiro que fez Pedro, o cumprimento dessa promessa que o Senhor Jesus Cristo fez a Pedro: abrirás o reino dos céus, te darei a chave, serás tu o primeiro. E assim aconteceu com essa primeira mensagem que deu Pedro neste dia. Aí abriu a porta e diz que os primeiros crentes foram 3.000 pessoas. Aqui no verso 42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. E em cada pessoa sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui não menciona, a Bíblia não nos conta em detalhe os milhares de milagres, os milhares de prodígios e de maravilhas que Deus fez, que Deus fazia naquele tempo. Não se narra na Bíblia. Por isso nós lemos o verso como que nem sequer percebemos quando diz: fazia-se tantos milagres, tantas maravilhas. E como não conta a história em detalhe, não conseguimos apreciar, a valorizar aquela manifestação do Senhor por meio de seus apóstolos, nem tampouco valorizamos tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez nos 3 anos que esteve trabalhando na terra, esteve com as pessoas. Diz que milhares de coisas aconteceram e que não escreveram porque seria muitos os livros que teria que escrever. Pois aqui também acontece com os apóstolos, que o Senhor fez, eu digo milhares, para não dizer milhões, de milagres fez o Senhor. Essa manifestação que Deus usou aos apóstolos. E aqui sobreveio o temor em todas as pessoas, as maravilhas, os sinais eram feitos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um.
E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Que formoso, que bela é a palavra de Deus, quando nós a lemos com os 5 sentidos, meditando cada palavra, cada frase. Assim que agradecemos ao Senhor. Esta foi a inauguração, o início da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós hoje felizes aqui que estamos inaugurando algo físico, mas é um salão, uns salões, lugares. E ali, pois, os irmãos vão desfrutar da presença do Senhor e buscar os dons espirituais. Buscar o poder do alto. Então, Deus se manifesta? Agradecemos ao Senhor? Agradecemos ao nosso Deus? É maravilhoso, faz pouco tive a oportunidade de viajar a Paris, França. E ali, uma família, então, eles têm uma criança de 12 anos, os irmãos. Este casal, uma criança de 12 anos, esta criança desde muito pequenino ha buscado a Deus. A criança desde que começou a falar. Ele sempre com o anelo e o desejo que Deus lhe dê dons, que ele quer ser um grande pregador, ele quer ser um grande profeta, isso desde que começou a falar. Isso é que você escuta desta criança? É que eu quero ser um grande pregador, e ele começava a pregar de tudo que via e ouvia, e pregava, e então os pais tinham que sentar-se e ouvir, porque ele fazia o culto, e ele fazia tudo, e eles tinham que ouvi-lo. E bem, pensávamos que isso era coisa de crianças de 2 anos e 3 anos, ou de 4 ou 5, mas ele continuou, e neste momento tem 12 anos, e ainda diz que ele quer ser profeta, e quer servir a Deus, e que estava com o desejo que Deus lhe desse os dons espirituais. Então me disse, o Senhor nesse dia deu-lhes revelações aos pais, e aí as famílias que estavam na casa, falou-lhes. E ele me disse, e para mim não há nada, irmã. Quando será que o Senhor vai me dar os dons? É porque eu quero que ele me dê os dons, quero que me batize com o Espírito Santo. Então lhe disse, não se preocupe que o Senhor vai lhe dar os dons desde tenra idade. E muito rápido o Senhor vai lhe dar estes dons. Pois isso, estou falando do quê? De 2 meses, quem sabe? E, neste momento, me chamaram para dizer que já receberam o dom, o batismo com o Espírito Santo. Recebeu o batismo com o Espírito Santo? Pois a uma criança não vai lhe dizer sim, busque nem nada, porque é uma criança e um sabe que chega na adolescência e eles mudam. Então, pois como que um não está como incentivando tanto uma criança para que tão pequeno receba. Mas ele queria e eu, pois, não queria dar revelação a ele. E me disse, é que para mim não tem nada? É que eu quero o espiritual? Então eu disse, muito em breve assim, jovenzinho de tenra idade, Deus lhe dará os dons. Não, ele está feliz porque recebeu o Espírito Santo e já está dizendo que quando pode ir à igreja e impor mãos para que se lhe desate a profecia. Bom, acontece tudo isso na igreja. E tudo isso que Deus faz na igreja com as pessoas, nós aprendemos. Porque nós dizemos, não, as crianças não. A criança não. Mas não, sim, Deus faz exceções e dá-lhe também as crianças. Recordemos que o Senhor Jesus Cristo, quando tinha 12 anos de idade, estava ensinando a doutrina aos doutores da lei naquele tempo. Bom, então, isso é o que vemos, isso é as bênçãos de Deus, isso é as promessas de Deus, isso é o que nós vivemos em nossa congregação. É isso. Isso é o que eu testifico de nossa congregação. Que estamos no lugar correto. E não estamos equivocados, senão que estamos aqui vivendo e desfrutando a um Deus de verdade. Então, por isso, temos que assim mesmo andar com muito cuidado para agradar ao Senhor em tudo e fazer sua vontade.
Cuidar-nos sempre de que não vamos torcer o caminho. É isso. Bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos dar início, então, a nosso estudo bíblico, que faz mais de 3 anos, e eu já perdi a prática. Bom, por ali a irmã levantou a mão, eu não sei os microfones, tem 2 microfones? Irmã Maria Luísa, boa noite. Quero agradecer-te em nome de todos os meus irmãos, nos congregamos aqui na igreja de Margate, por ter feito possível este anelo, este desejo de termos nossa própria sede. Isso tem que agradecer ao irmão Oscar Carídio, ele é que está procurando os lugares, investigando, olhando, negociando os preços, pedindo o desconto, tudo isso. Pedem 5 e ele oferece 2. Bom, irmão Oscar, então a você também. Eu o que faço é desfrutar de tudo o que fazem. Como hoje estou desfrutando de tudo o que fizeram, o trabalho de todos vocês. Sim, irmã. Bom, irmã, muito obrigada. Irmã, tem uma pergunta no livro do profeta Zacarias. Bom, então em Zacarias, os que têm Bíblia, rapidíssimo, estaremos olhando aqui em Zacarias. O que é a pergunta? Zacarias fica antes de Malaquias? Sim. Zacarias capítulo 6, versículos do 1 ao 8. 6 do 1 ao 8. Sim, irmã. Irmã, quero fazer-lhe do verso 1, 2 e 3, um breve resumo para que não seja a pergunta tão longa. Diz a Bíblia no verso 1, 2 e 3, fala o Senhor a Zacarias, está falando de 4 carros com cavalos. E diz que o primeiro carro tinha cavalos alazães, no segundo carro tinha cavalos negros, no terceiro carro tinha cavalos brancos, e no quarto carro havia cavalos malhados. E o verso 6 diz, o carro com os cavalos negros saía da terra do norte, e os brancos saíram atrás deles, e os malhados saíram da terra do sul. E logo no verso 8, irmã Maria Luísa, diz que logo me chamou e me falou, dizendo, olha, os que saíram para a terra do norte repousaram meu espírito na terra do norte. Irmã Maria Luísa, qual é essa terra do norte? Ou o que representa esta terra? A terra do norte é a pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor fala que ele enviou no Antigo Testamento, o Senhor havia formado seu povo Israel, não é? Era o povo de Israel que Deus tinha formado pela mão de Moisés. E Deus queria que o povo, pois, fizesse a vontade de Deus, agradasse a Deus em tudo. E diz que Deus enviava espírito ou anjos, os enviava para quê? Vigiasse ao povo, vigiasse as pessoas, se sim estavam fazendo ou não a vontade de Deus. Por isso diz que havia este profeta Zacarias viu em visão, viu que havia 4 carros. Diz que no primeiro carro tinha cavalos alazães, no terceiro carro tinha cavalos brancos. E que ele respondeu e disse, Senhor, mas o que é isso? Então, o anjo que estava com ele lhe disse, estes são os 4 ventos dos céus que saem de se apresentar diante do Senhor de toda a terra. Eram os vigilantes, eram espíritos ou anjos que Deus tinha para vigiar ao povo, para ver quem estava fazendo a vontade de Deus e quem não, e resulta que Deus viu que ninguém estava fazendo a vontade do Senhor. Então, quando já continua narrando sobre os cavalos, diz os alazães, e no verso 7 é quando diz, e os alazões saíram, se esforçaram para percorrer a terra, e disse, ide, percorrei a terra, e percorreram a terra, era todo o povo de Israel. Logo me chamou e me falou, dizendo, olha, os que saíram para a terra do norte, repousaram meu espírito na terra do norte. Nós recordemos que fisicamente Deus enviou ao povo, ao rei da Babilônia, o enviou com todo o seu exército, para que castigasse, para que fosse destruído o povo de Israel, especialmente Jerusalém ou a terra de Judá. Eles foram os mais prejudicados, porque diz que este exército foi e os destruiu. Então, este rei era do norte, e por isso Deus usou a Nabucodonosor, usou um pagão, um estrangeiro, para castigar a seu povo Israel,
a seu povo de Jerusalém ou de Judá. Aí foi o fim de toda essa história, esse povo que Deus os castigou. Mas o que é que aconteceu uma vez que Deus castigou a este povo, usando este exército do norte? O Senhor guardou a seu remanescente, e seu remanescente foi levado para a Babilônia cativo por 70 anos. Porque dessas pessoas que viveram 70 anos ali na Babilônia, como era o remanescente, desse remanescente veio o Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui diz que o Espírito do Senhor repousou, de certa maneira, descansou e repousou ali nessa terra do norte. Estava falando em termos literais, falando da Babilônia, mas em termos espirituais era seu remanescente escondido ali, e por ele chegou Cristo Jesus. Então o Senhor sempre fala de coisas físicas, mas tudo isso tem seu simbolismo ao espiritual. Então aqui o Senhor repousou porque a terra do norte, eles foram encarregados de destruir e castigar, e de levar o remanescente e tê-los ali 70 anos. Então já veio o Senhor Jesus, então diz aí que o Senhor repousa o seu Espírito em sua obra maravilhosa, em sua igreja. Bem, outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Na verdade, estou tão emocionada e agradeço a Deus de estar na sua presença e agradecer imensamente estes presentes que nos dá, que são as obras, para nos congregar cada dia, e agradecer a Deus que Ele tenha posto nesta terra a você, nossa mãe espiritual, e que nos tenha resgatado do mundo e poder seguir lutando para chegar bem ao Senhor, para agradar a Deus. Irmã Maria Luísa, quero fazer-lhe uma perguntinha, se me permites. Em 1 Coríntios 7, verso 36. Sim, irmã. Mas se alguém pensa que não se comporta decentemente com sua filha donzela, se ela estiver na idade de se casar, assim deve fazê-lo, que faça o tal que quiser, não peque, casem-se. Irmã Maria Luísa, eu quero que você nos ensine o que quer dizer o Senhor quando diz que faça o tal que quiser, para não interpretar mal as coisas. Na antiguidade, tinha uma cultura no povo de Israel. O povo judeu tinha seus costumes, dizemos cultura, mas realmente foi tudo que Deus lhes ensinou e exigiu deles como é que tinham que viver, como é que tinha que ser este povo, o que é que tinha que comer, vestir, os costumes, as leis. Tudo o deu Deus a Moisés e disse: eu vou formar um povo para que me louve e vou dar-lhes leis. Vou dar-lhes os ensinamentos, os mandamentos, as regras, tudo para que eles vivam a vida de acordo com a vontade de Deus. Então o Senhor lhes ensinou como se veste, como se come, o que não se come, o que se bebe, como é que tem que trabalhar, como tem que comportar-se, todas as leis. E o curioso é que nós hoje vemos que no mundo, os países têm suas leis, e essas leis que eles têm, eles tiraram da Bíblia. Da Bíblia, porque a lei de não matar, não tirar a vida de uma pessoa, de onde a tiraram? Que não há que violar, que não há que invejar, que não há que fazer mal ao próximo, roubar-lhe ou tirar o que lhe pertence. De onde tiraram? Da Bíblia. E vê que em todos os países existem essas leis, não é? Que há que guardar-se, cuidar-se. Então nós vemos como Deus foi o que deu as leis à humanidade. E lhes ensinou o caminho. É assim que quando Deus forma o seu povo de Israel, lhes dá leis e lhes diz: vocês têm que se submeterem às minhas leis, às minhas ordenanças. Não vão fazer como os outros países estrangeiros, porque eles vão deixar-se levar pelo inimigo, o diabo, e o diabo vai lhes ensinar a fazer maldades, e vão contra Deus. E, portanto, vocês têm que cumprir ao pé da letra meus regulamentos. Por isso, neste tempo, Deus ensinava que os filhos tinham que submeter-se, valorizar e respeitar a seus pais. E quando os filhos já tinham a idade de casar-se, eles não tinham o direito de escolher com quem ia se casar, nem a mulher, nem o homem, senão que os pais eram os que escolhiam com quem podia se casar, seu filho ou sua filha.
Isso era uma lei e não podia descumprir, e os filhos respeitavam aos pais e os obedeciam. Nesse tempo se vê que não tinha tanto este conto do amor. Dizer, não, é que eu me namorei, que você namorou, que se não estiver namorado não se casa. Vê que eram os pais os que tomavam as decisões. E Deus respaldava essas decisões porque Deus permitia que as pessoas se enamorassem depois do compromisso. Então, vê tudo bonito. Vemos o caso de Isaac. De Isaac, quando foram buscar esposa para Isaac, os servos pediram a Deus um sinal para não se equivocarem. A que mulher ia buscar para Isaac. E então Deus preparou a mulher, preparou a Rebeca, foi? Rebeca. E diz que quando já eles iam para casa apresentar a Rebeca, que era a que Deus havia, pois, mostrado, apresentá-la a Isaac, disse, olha, essa que vem aí é ela que vai ser sua esposa. E aí ela, veja, esse varão que está aí, esse é seu esposo, ou seu marido? E eles, ninguém protestou. Tinha que fazer a vontade de Deus, tinha que respeitar e a vontade dos pais. E diz que aí já eles fizeram o casamento, veio o amor, aí não se fala nada de divórcio, de separação, nem nada dessas coisas, porque era Deus que fazia tudo tão perfeito. E por isso Deus queria dar a felicidade aos seres humanos. Assim que aqui, quando os apóstolos, consideramos que os apóstolos eram judeus, vinham desta cultura, desses costumes, que os pais eram os que tinham que escolher os esposos ou as esposas, maridos ou mulheres, para seus filhos, e tinham que obedecer. Nesse tempo, se um filho não se submetesse ao pai, até pena de morte tinha. Ao filho podia matá-lo os mesmos pais. Podia matá-lo se chegasse a ser um filho desobediente ou insensato. Era a lei muito forte, a lei. Mas isso é o que acontecia. E aqui neste verso que a irmã leu, quando diz aqui em Coríntios, diz, pensa que não se comporta decentemente com sua filha donzela e ela passe da idade, e que isso, a decisão é dos pais, diz que se ela nunca se casasse, não pecava. Que se casa, não peca, e se não se casava, tampouco pecava. E que era como a decisão dos pais com eles. Nós, hoje, não temos este costume, esta lei. Digamos assim, era a lei de Moisés. Não temos esta lei porque o nosso Senhor Jesus Cristo, depois do sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo mudou muitas coisas. E o Senhor Jesus Cristo disse, já não serão os pais ou o ser humano que vai escolher o destino da sua vida, seus caminhos, será o Espírito Santo. E então o Senhor Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai lhes ensinar a todos vocês o que tem que fazer, como deve se fazer, vai lhes ensinar, vai guiá-los, orientá-los, e vai dizer-lhes tudo o que tem que fazer. É por isso que o Senhor Jesus também lhe deu também uma oportunidade à mulher de participar nos caminhos de Deus, porque naquela época a mulher não participava, os que buscavam a Deus eram os homens, e eles eram os que se congregavam. Geralmente a mulher tinha que estar em sua casa criando seus filhos e não fazia mais. Por isso naquele tempo ninguém se preocupava em ler e escrever, porque para que ele servia ler e escrever, se estaria era em sua casa com seus filhos. Mas o Senhor Jesus, no Evangelho, diz que ele já não iria olhar mulheres, homens, escravos, escravas, servos, senão que ele era olhar um coração que se convertesse a Deus e que ele ia dar a oportunidade a todos de que fossem salvos, tivessem a vida eterna, gozasse e desfrutasse de serem guiados pelo Espírito de Deus. E por isso o Senhor lhe deu liberdade e abriu essa porta, abriu todos esses triunfos e essas vitórias nos seres humanos que tinham vivido sempre reprimidos e escravos por milhares de anos pela lei de Moisés. E o Senhor Jesus veio e disse, o Espírito Santo é o que vai guiar a cada um, vai lhe ajudar e vai lhe ensinar para que cada um se submeta a Deus e, por sua vez, cada um cumpra com seu próximo
as coisas necessárias e os deveres que tem que cumprir. E nós percebemos que hoje somos guiados pelo Espírito do Senhor. Até para um negócio, quantas pessoas nos dizem é que eu ia vender minha casa ou ia a montar um negócio, fundá-lo. E o Espírito Santo me deu um sonho, o Senhor me deu um sonho e no sonho me disse que não fizesse isso. Então, nós vemos como o Espírito Santo nos guia e nos orienta. Assim também aqui neste caso dos casamentos. Então, já aqui, hoje em dia, nós vemos que já os pais não têm como essa autoridade, essa potestade sobre os filhos, porque o governo está defendendo aos filhos e os pais já não podem nem sequer castigá-los, nem sequer pode pôr-lhes disciplinas, porque os filhos vão ao governo e os acusam, então vai mal para os pais. Essas são as leis. As leis que o homem, à medida que passa as gerações, que passa o tempo, passa os anos, então os governos fazem leis, algumas boas, outras regulares, outras não muito boas, de certa maneira, mas há que submeter-se a essas leis, a estes regulamentos, e vemos que Deus o permite e o tem permitido. Por isso o Espírito Santo disse, submetam-se todos às leis, aos governos, submetam-se, obedeçam. Então, vemos como tem acontecido tantas mudanças, e por isso no dia de hoje, os pais não podem dizer, é que eu a meu filho vou escolher quem será sua mulher. É que a minha filha, eu vou escolher quem será seu marido? Não. Hoje tem que deixar a cada um que tem a sua liberdade de escolher. Mas o único que os pais hoje podem fazer é orar ao Senhor e dar bom testemunho, bom exemplo a estes filhos, para que eles sigam também as mesmas regras, os mesmos parâmetros de seus pais, do temor a Deus, de fazer o bom, o justo, o reto, para que Deus dê vitória e abençoa em todos estes aspectos. Então, hoje o que vale é o testemunho e o exemplo. Assim que este verso já não é para nós no dia de hoje, porque isso era naquele tempo para a lei de Moisés. E é que os apóstolos, quando eles começaram a pregar o evangelho, eles não puderam tirar tudo da lei de Moisés de um dia para o outro, porque não se podia. Uma lei que vinha de milhares de anos, como vão tirá-la em um mês, ou em um ano, ou em semanas? Isto é impossível. Isso é à medida que vai passando o tempo, que o Espírito Santo vai ensinando, vai se manifestando, vai mudando, vai tirando coisas. Então as pessoas vão se adaptando pouco a pouco. E essa adaptação pouco a pouco dura anos, milhares, quem sabe. Já estamos há 2000 e mais anos do Senhor Jesus ter começado com o Evangelho. E até o dia de hoje ainda tem tantas coisas às quais nós somos submetidos àquelas leis da antiguidade. E ainda se luta, e em alguns países tem essas lutas, e em alguns países concordam com tudo isso e não querem mudar. Então, tudo isso é um assunto, um processo que leva muitos anos. Entretanto, nós desfrutamos de sermos guiados pelo Espírito Santo. Aqui, esta jovem que se não se casa, pois bem, pois se não se casou, não tem problema. E se casa, não tem problema, mas já é a mulher e o homem os que, diante de Deus, se apresentam, e Deus é o que escolhe para cada um que melhor lhe convém. É isso que fala aqui sobre das mulheres, e o Espírito Santo, pois, vai nos ensinando, porque também vocês são testemunhas que alguma vez alguma pessoa, uma mulher, ia escolher alguém para casar-se, o Espírito Santo lhe dizia, não te convém casar-se com este varão? Ou a ele dizia, não convém-te que tu cases com esta mulher? Espera o tempo? Então, vê isso. Vemos que hoje somos guiados pelo Espírito do Senhor e que estes escritos são maravilhosos, mas que nós temos que ser sábios e inteligentes e por lógica tudo isso e localizarmos no tempo, no local, no tempo, no lugar, localizar-nos também, para assim mesmo poder nos submeter a essas coisas.
Daqui é que sai, irmãos, o que vocês ouvem em algumas denominações, em algumas religiões, vocês ouvem um fanatismo excessivo nas pessoas em algumas denominações. O fanatismo porque eles interpretam literalmente e tem muitas coisas que já o Espírito Santo as tem mudado e ninguém percebeu e as interpretam tão literal que obrigam as pessoas hoje a cumprir isto. E isto não deve ser assim. Agradecemos ao Senhor que temos o Espírito do Senhor e Ele nos ensina. Bom, que desculpe-me esta resposta tão longa. Terá outra pergunta? Boa noite, irmã. Que Deus abençoe. É uma promessa do Senhor que eu estaria diante da sua presença fazendo uma pergunta. Irmã, eu tenho 2 perguntas da Bíblia e são curtas. A resposta é que é longa. Sim, irmão, sim. A primeira está em Isaías 41, 25, que coincide com a pergunta que fez a primeira irmã. Isaías 41, 25. Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Do norte levantei, e virá. Do nascimento do sol invocará meu nome, e pisoteará os príncipes como lama, e como o oleiro pisa o barro. Mas em Esdras 1:2. Sim. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e mandou-me lhe edificar casa em Jerusalém, que está em Judá. Irmã, a pergunta concreta é: a quem levantou do norte foi o rei Ciro, rei da Pérsia? Em seu tempo foi levantado em o que você lê em Esdras. Em seu tempo, quando diz Ciro que Jeová me enviou, não é para construir seu templo, é porque ele era o rei naquele tempo e como o rei é que dava a ordem para que as pessoas regressassem a Jerusalém. Se não tinha a ordem do rei, pois ninguém podia fazer, porque se alguém vai para Israel, então matava-o ou levava-o prisioneiro. E Deus teve que revelar-lhe a este rei, nesta época, a Ciro, e lhe ordenou Deus que ele tinha que dar permissão aos judeus para que regressassem a Jerusalém para construir o templo, para construir o que já havia destruído o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então vejamos que isso são épocas diferentes. O que você lê em Esdras aconteceu 70 anos depois que o povo o remanescente esteve 70 anos na Babilônia. E o que você está lendo aqui em Isaías 41 são coisas que não tinham acontecido, ou aconteceram foi antes da destruição de Jerusalém, ou do povo de Israel. Foi muito antes, muitos séculos atrás. O que você lê aqui de Isaías. Então, Isaías é na época dos reis e Esdras é depois da deportação, depois da Babilônia. 70 anos viveram ali escravos na Babilônia, quando já Deus, em sua misericórdia, envia que regressem a Jerusalém, novamente para reconstruir a cidade e o templo do Senhor. Então, são 2 épocas diferentes. Mas sua pergunta é, falando de quê? Do norte ou de quê, irmão? O rei Ciro, rei da Pérsia. Sim, o rei Ciro, rei da Pérsia, foi depois do rei da Babilônia, depois que teve a destruição de Jerusalém. E em Isaías foi séculos antes, então não podemos ligar essas 2 épocas, esses 2 tempos, nem os acontecimentos, nem o que diz aí, porque aqui é uma profecia totalmente diferente em Isaías está falando é para o futuro, é para o Senhor Jesus Cristo. E Ciro é porque ele era o que estava reinando nesta época, na época dos persas, ele estava aí reinando e ele era o único que podia dar permissão aos judeus para regressar ao seu país novamente. E por isso Deus tocou o coração de Ciro para que ele permitisse isso. Mas não vai confundir-se, foram épocas diferentes, irmão. Muito obrigado, irmã. A minha segunda pergunta está no livro de Ezequiel 17, 22 e 23. Ezequiel também é antes da destruição de Jerusalém, antes da deportação para a Babilônia.
para nos localizarmos no tempo e na história e assim entendermos melhor. Leia, irmão. Obrigado, irmã. Assim diz o Senhor Deus: tomarei eu, sim, eu, do miolo daquele alto cedro, e o plantarei. Da ponta de seus renovos cortarei o mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, produzirá ramos, dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele animais de todas as espécies, e as aves de todas as espécies, à sombra de seus ramos habitarão. Irmã, no que entendemos, através do que a senhora nos ensinou, eu entendo que esse cedro é Jerusalém. Não, irmão. Estava falando do rei da Babilônia. Aqui no verso 20, diz: e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele. Falando do último rei que houve em Israel. Que isso, essa história a encontramos em Crônicas, o último capítulo de Crônicas está a história de Zedequias, o último rei de Israel, que o Senhor o castigou duramente, diz que humilhou e o colocou na mão do rei de Babilônia para que ele fizesse tudo o que queria com este rei, e ele foi castigado. Então Deus usou ao rei da Babilônia para castigar ao povo de Israel e destruir a Jerusalém e o templo de Salomão, e também a cidade de Jerusalém foi destruída. Mas o castigo era para este rei, o rei Zedequias. Bom, irmã, Sim. Então, e o miolo que plantaria o nosso Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo? E aí também, sim, aí também já o Senhor começa a falar que afinal, porque já depois, como aí viveram 70 anos, esteve vivendo o remanescente, depois que foi destruída Jerusalém. Levaram o remanescente cativo para a Babilônia, e ali estiveram 70 anos. E depois destes 70 anos, aí encontramos a história bonita de Daniel, todos eles. E depois disso é quando já Deus toca o coração de Ciro para que regressem os judeus que estavam na Babilônia, regressassem novamente para Jerusalém. E aí, então, Deus também aqui fala destes renovos, fala dessa árvore que será de bênçãos, mas aí já está referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso aconteceu, muitos séculos depois é que se cumpriu esta promessa. Seguimos. Boa noite, irmã. Que Deus Sim, abençoe. irmão. É uma promessa cumprida do Senhor de que estaríamos numa festa espiritual e que estaria diante da serva do Senhor. Quero agradecer a Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 24, é um versículo que é muito mal interpretado pelo mundo inteiro. Há algumas semanas, a irmã... Eclesiastes 2:24. Sim, 2:24. irmão. Há algumas semanas, a irmã nos ensinou sobre o que era a liberdade e que o mundo o tornou em libertinagem. Eu posso ler, irmã? Sim, irmão. Não há coisa melhor para o homem que comer e beber, e que sua alma se alegre em seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Nós, que lemos a Bíblia... Irmão, é que às vezes, desculpe-me, aqui quando diz, não há coisa melhor para o homem que comer e beber, está dizendo comer e beber, não é coma e se embebede ou se embriague, é diferente. Beber o quê? O que pode beber? Pode beber leite, pode beber sucos, pode beber chichas, como chamam por lá no Equador, Peru, as chichas, que são de frutas. Pode beber, de repente, uma cerveja, pode beber um vinho, não é? Essas são as bebidas que se usavam. No povo de Israel se usava muito beber vinho, porque a terra dava muitas uvas. Então, fazia o vinho para a bebida, para comer e acompanhar as comidas com a bebida. Então, a água também. Mas naquele tempo as pessoas, como creio que não tomava tanta água, mas sim usava suas bebidas como o vinho e como a cidra, e também tinha pessoas que tomavam leite, não é? Isso, sucos de fruta, é isso. Isso é o que diz para comer e beber, não que coma e se embriague, é diferente. E que isso é o que as pessoas mal interpretam. É quando as pessoas, principalmente na América Latina, quando as pessoas lhes dizem, não, é que tem que beber, tem que comer e beber, então de uma vez, o uísque.
Não é o uísque, o gin, a vodka, a embriaguez. Não, é que tem que beber um líquido com as comidas e tem muitas bebidas. Tem muitas bebidas, então o que Deus não quer é que as pessoas se embriaguem. E quando se embriagam, pois tornam-se como loucos e fazem males, fazem danos às pessoas, à família, aos que estão próximos. Então o Senhor diz, pois beba vinho, mas não se embriague para que não fiques louco e vais. É capaz de vai e mata o outro, estando aí nessa embriaguez. Então, isso é o que as pessoas às vezes mal interpretam. E bom, siga, irmão, com sua pergunta. Não, irmã, a senhora já respondeu Bom, para mim. irmão. Era a diferença entre a liberdade que nos ensinou e Sim, não, mas não, irmão, porque aqui diz comer e beber, que é muito diferente de dizer comer e embriagar-se. É diferente, não é? Então as pessoas, pois, não. Tem o ditado, principalmente na Colômbia, onde eu escuto que as pessoas dizem, o bebedor. Não, é que este é muito bebedor, então tem que comer e beber. Então, quando diz beber, imediatamente é embriagar-se, mas não é isso. É simplesmente a bebida que precisa, necessária para ingerir os alimentos. Bom, perguntas. Me encanta os estudos bíblicos. Mais de 3 anos sem fazer estudos bíblicos. Glória a Deus por isso, irmã, porque eu me deleito muito nos estudos bíblicos. São o alimento espiritual. A amo muito no Senhor. A pergunta está em Mateus 5. Na verdade, seria desde o 38 até o 46, mas quero basear-me nos versos 40 e 44. Diz... Bom, Mateus 5,40, não é? 5,40, sim. E 44, sim. E ao que queira demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Bom, o que quer dizer aí? Paciência. Ponha a trabalhar a paciência. E não se irrite, não se altere. Ao que queira demandar contigo, tu não o responda da mesma maneira. Porque se essa pessoa está irritada e em uma briga, uma raiva ou uma discussão tem iras, então você também lhe responde com o mesmo em que termina. Se termina em um acidente, em algo, não é? Uma agressão física que pode até mesmo matar. Então, quando lhe diz ao que queira demandar contigo por algo, a isso não lhes dê importância. Olhe que isso não vale tanto. Cale-se, tenha paciência. Não lhe diga nada. Fuja, melhor fuja. É isso, pôr a trabalhar isso. E diz, e qualquer que te obrigue a levar uma carga, não, pois caminha 2 milhas com ele. Qualquer que se irrita e o obriga, o ameaça, o desafia, você não se irrita com a pessoa, não vai, pois, como se diz, me joga uma pedra e eu também a devolvo. Não. Evitar e fugir de todas essas armadilhas que o inimigo põe na vida da pessoa. Evitar e fugir disso com a paciência, com a inteligência, com a prudência, com a sabedoria, com a sobriedade. O que pomos a trabalhar? Muitas coisas. Pomos a trabalhar neste momento para não contender, para não ter que estar nessas disputas, discussões, brigas e agressões verbais, ofensas. Então, simplesmente que você fuja disso. Era o que o Senhor queria aqui dizer, para evitar inimizades. Então, tinha que evitar as inimizades, não resistir, diz, não te ponhas a dar conselhos ao escarnecedor, porque ele vai ir contra você. Não, seja sábio, seja prudente. Se está o escarnecedor falando, vociferando, cala-te, não lhe ponha cuidado, escuta-o e não lhe digas nada, nada, nada. E aí ele vai se cansar de falar e já. Então acabou o pleito, o problema. Isso é o que está aqui nos ensinando o Senhor. Com isso, que sejamos moderados, prudentes, sábios, pacientes. Isso, não aumentar as coisas, não é? Não nos nivelarmos aí com a fúria do outro, com a ira do outro, então eu também tenho ira, então aí vem
os acidentes, vêm as coisas piores, pois na nossa vida, na vida das pessoas. Isso é o que o Senhor nos ensina, que temos que ter a paciência sempre para tudo e a sabedoria. Seguimos? Sim, irmã. Boa noite, irmã. Que o Senhor abençoa. O meu desejo é que sempre lhe dê muitos anos mais de vida para que nos ensine essa doutrina que nos ajuda. Minha pergunta está, irmã, em Mateus 10, 9 e 10. Eu estou lhe fazendo essa pergunta, irmã, porque o Senhor me ha dito em profecia que eu estarei servindo-lhe e me permitirá viajar a muitas partes do mundo para falar da sua palavra. Mateus 10, sim, Mateus 10, 9 e 10 diz: sim, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão, porque o obreiro é digno do seu sustento. Bem, irmã, esta ordem o Senhor Jesus Cristo a deu aos seus 12 apóstolos naquele tempo. Naquele tempo diz que o Senhor Jesus enviou aos seus 12 apóstolos e lhes disse que fosse por todas as aldeias, por todos os povoados, por todos os lugares, aldeias, porque naquele tempo, pois, eram pequenas as cidades, eram povoados pequenos, aldeias, não tinha, pois, transporte, então as pessoas caminhavam muito e tinham que ir evangelizar, testemunhar do que o Senhor Jesus estava fazendo naquele tempo, naqueles dias. E ele manda aos seus 12 apóstolos e diz: vai e prega o evangelho, vai e resgata essas ovelhas perdidas de Israel. Façam curas, façam milagres, prodígios, falem do reino dos céus, mas não vão levar uma maleta carregando as roupas, a comida e tudo necessário, não é? Dizia-lhes: vão que lá as pessoas aos que vocês vão pregar como haverá milagres e sinais e como as pessoas vão se curar. As pessoas receberam muitos milagres, muitos benefícios. Eles, em agradecimento, vão lhes atender muito, vão lhes dar comida, vão lhes dar hospedagem, vão lhes dar roupas. Tudo eles vão lhes dar, as pessoas lhes darão tudo. Então vocês não precisam levar nada, porque lá tudo vão lhes proporcionar. E assim, efetivamente, eles iam evangelizar e lhes sobrava a comida, lhes sobrava a hospedagem, a atenção das pessoas, que em agradecimento por todos os milagres que Deus fazia por meio das mãos dos apóstolos, as pessoas recebiam os benefícios e por isso eles também, então, assim mesmo, atendiam a eles. Se hoje em dia ainda isso acontece que as pessoas, em agradecimento, porque Deus lhes põe no coração este agradecimento, esta alegria. Então, nós, os que pregamos, recebemos muitos benefícios. Eu recebo muitos benefícios onde quer que eu vou, porque os irmãos, as irmãs, me dão muitas coisas, me dão roupas, me dão joias, me dão comida, me dão presentes, obséquios, me oferecem. Hoje em dia, bom, não é como na época da antiguidade, mas hoje é mais moderno, mas de toda maneira, vem a atenção dos crentes pelo carinho, por agradecimento, que Deus lhes dá bênçãos, então eles querem atender a estes que pregam. Então os irmãos que pregam, eles vivem essas experiências, e quando vão, pois então lhes enchem de atenção, de presentes, de obséquios, e não é que os pregadores estejam pedindo, senão que nasce no coração das pessoas darem isso. Então isso é uma promessa maravilhosa que vem desde o princípio, que o Senhor disse aos seus apóstolos: vai e não leve nada, porque vai lhes sobrar tudo. E hoje em dia é o mesmo, irmãos. Então isso são dons ou são coisas, bênçãos que Deus dá. Então por isso o Senhor lhes dizia, é que o obreiro é digno do seu salário. Então o que trabalha e semeia a terra, pois ele é digno de comer o que a terra produz. Se ele semeou uma árvore de laranja, quando vem as laranjas, pois ele desfruta das laranjas, porque ele semeou e lutou. Então diz que assim mesmo os que semeiam a palavra de Deus, pois Deus também permite que as pessoas recebam essas bênçãos. Então a irmã disse que o Senhor lhe disse que vai estar pregando a palavra, mas isso não significa que você vai viajar sem uma mala, não é? Não, porque tampouco entrar as exagerações hoje em dia, não é?
Porque hoje, aqui o Senhor disse foi aos apóstolos, mas hoje o Senhor, pois, também tem pessoas as quais um dia os vão enviar e vão viajar por algum lugar do mundo, mas tampouco vamos ser tão exagerados de ir sem malas, sem nada disso, viajar assim. Não. Temos que ser lógicos, não é? Temos que pôr lógica e nos localizarmos no tempo, no contexto, nos localizarmos na época, para que tudo que nós façamos seja sábio, dentro da sabedoria. Então, bom, meus queridos irmãos, vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela inauguração aqui do lugar, que está muito bonito. E que aqui eu sei que os irmãos que vão se congregar vão receber os dons espirituais. O Senhor vai lhes usar e o Senhor vai tirá-los. A muitos também os vai levar para pregar em outros lugares, para trabalhar para o Senhor em outras localidades. Assim que vamos orar ao Senhor e pedimos ao Senhor que se manifeste também fazendo milagres em nossas vidas. Bendito é o Senhor, bendito Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, de misericórdia, um Deus grande, poderoso, justo. Obrigada, eterno Deus, porque Tua palavra diz que a Ti também te dói o castigo, mas Tu queres ensinar-nos, corrigir-nos, Senhor, para que andemos no caminho da retidão. Bendito e louvado o Teu nome, te louvamos, Senhor, te agradecemos por Tua misericórdia e por Teu amor. Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, te peço, Senhor, neste momento, que estendas Tua mão poderosa e curadora e estejas fazendo os milagres, sinais e curas a todas aquelas pessoas, a todos os irmãos, as irmãs que estão doentes ou que têm seus familiares doentes. Te peço, Senhor, que Tu te manifestes libertando, curando a cada um, libertando-os de bruxaria, de feitiçaria, de maldições, quebrando cadeias, ligaduras, laços de morte, destruindo a obra do maligno, tirando todo mal, principalmente nós que confiamos em Ti. Senhor, Te amamos, queremos louvar e honrar e glorificar Teu nome porque o mereces. Obrigada, Senhor. Despeça os irmãos nesta noite, abençoa este lugar, manifesta-te com os dons espirituais, com o poder do Espírito Santo. Manifesta-te e abençoa este lugar que é santificado para Ti. Obrigada, Senhor, por este lugar. Obrigada uma vez mais. Pai Santo, Senhor, estendes Tua mão abençoando cada um. No nome glorioso de Cristo Jesus, Teu Filho amado, a honra e a glória seja para Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, bendito Deus Todo-Poderoso. Obrigada, meu Pai. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito o Senhor, o louvor é para nosso Deus. Agradecemos ao Rei, agradecemos ao nosso Deus. Obrigada a vocês também, irmãos, irmãs,
E que o Senhor abençoe os irmãos lá no outro salão. Meu Deus os abençoe grandemente. E aqui tem o seu lugar para louvar ao Senhor. Muito obrigada. Obrigada e até breve.